prevenção, vida longa, bem-estar, cuidados, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais um Metrópole Saúde comigo, Tarsila Alvarino, que fico com vocês até às 5 da tarde, na companhia do nosso querido operador Zé Silva. E aqui no estúdio com a companhia hoje do Dr. Vitor Baraúna, acupunturista e especialista em clínica de tratamento da dor. Da clínica... que quase não sai. Da Clínica de Terapia da Dor, nossa parceira aqui no Metrópole Saúde. Deixa eu dar boa tarde ao nosso convidado. Boa tarde, doutor Vitor, tudo bem? Boa tarde, Tarsila. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem. E hoje o nosso assunto é dor pós-operatória persistente. Você que passou por algum processo cirúrgico e tem aquela dorzinha que não passa nunca e atribui isso, é normal. Nem sempre é normal, não é isso, doutor Vitor? Isso, Tarsila, você está coberta de razão. Normalmente não é normal. O que a gente espera é que logo depois do processo cirúrgico, do processo operatório, o paciente tenha uma remissão completa da dor. Infelizmente, isso não é o que vem acontecendo e cada vez mais vem sendo prevalente essa dor que fica persistente. Deixa eu chamar o nosso ouvinte a participar. Você que está aí, quer ligar pra gente? Pode fazer isso, fique à vontade. O nosso telefone é 35055000. Pode mandar mensagem através do nosso portal metro1.com.br ou pode também utilizar o WhatsApp, que é o 981553258. Todos esses meios de comunicação você fala diretamente com a gente aqui no estúdio. E o Dr. Vitor Baraúna já está aqui disponível para responder a sua dúvida. Bom, pode ficar à vontade. Então, Dr. Vitor, vamos seguir com o nosso assunto? Ok. É muito comum, às vezes, a pessoa faz uma cirurgia, principalmente as cirurgias ortopédicas, que, mas depois que fiz tal cirurgia, essa dor não passa, diz que é normal, mas se você faz algo para tratar uma dor, por que essa dor? Até que momento é normal você sentir um pouquinho de dor pós-cirurgia? A partir de que tempo é preocupante? O normal é que essa dor se resolva a partir do que se resolva a lesão. Então, a partir do momento que você volta para o seu médico, que você retira os pontos, que você começa a fazer a reabilitação fisioterápica, isso nos casos da cirurgia ortopédica, ou que simplesmente em cirurgias menores, abdominais, que você retira os pontos, que a lesão está cicatrizada, o normal é que essa dor cesse, que você não continue com essa dor. Se essa dor continua persistente e ela se estende por mais que 3 meses, a gente já entende que isso é uma dor que cronificou. E aí é que está o problema, porque essa dor cronificada é uma dor de muito mais difícil tratamento. É uma dor que tem um impacto enorme na sociedade. Para você ter ideia, nos Estados Unidos o gasto com dor crônica é de 100 bilhões de dólares anualmente. A prevalência hoje no nosso meio aqui em Salvador, existe um estudo muito bem conduzido por doutora Cátia Sá da Universidade Federal da Bahia, onde ela mostra que a prevalência de dor crônica em Salvador é em torno de 40% da população. É muita gente, É muita gente. Vitor. Se você tiver a cada 10 colegas seus aqui na rádio, 4 devem ter dor crônica. Mas normalmente essas dores são prevalentes do que especificamente? A maioria é de questões ortopédicas? Ela é muito prevalente na cirurgia ortopédica, sim, mas ela pode ocorrer em qualquer tipo de cirurgia. É muito comum nas cirurgias de mastectomia, é altamente prevalente na cirurgia de amputação. Para você ter ideia, a média de prevalência dessas dores é em torno de 40%. Ou seja, de 10 pacientes que saem do centro cirúrgico, 4 vão ficar com dor crônica por mais de 3 meses. E, para piorar ainda, 10% desses pacientes vão ter dor intensa. Ou seja, eles vão limitar, essa dor realmente vai limitar a vida desse paciente. Ele não vai levar uma vida do que a gente chama normal, ele vai deixar de ser produtivo, ele vai ter mais chances de recorrer à unidade de emergência, ele vai abusar mais de medicação, ele vai precisar de mais medicação, ele vai gerar um custo para ele e para a própria sociedade. Isso termina envolvendo toda a família também. Isso tem um custo social muito grande, enorme. Já foi a qualidade de vida e muitas vezes não só do paciente, muitas vezes vai a qualidade de vida de toda uma família. Sério, doutor? Hoje eu mesmo atendi um paciente de uma cirurgia dessa que tem 3 meses acamado por causa de uma cirurgia. De que especificamente? Foi uma cirurgia, infelizmente, uma cirurgia de coluna, né? Eu falo infelizmente porque eu tenho muitos amigos especialistas em coluna, mas foi uma cirurgia de coluna, ele está acamado há 3 meses depois da cirurgia. 2 filhas foram levar ele hoje no consultório, mais a esposa. Então você vê como isso mobiliza toda uma família e às vezes limita de uma forma importante toda a família.
E outra coisa, a qualidade de vida dessa pessoa fica extremamente comprometida e a vida profissional. Completamente. O paciente muitas vezes não tem condições nenhuma de voltar ao trabalho, né? Isso impacta na previdência social de uma forma muito importante, mas o mais importante é o indivíduo mesmo. Isso leva a um sofrimento tanto físico como psíquico insuportável. Porque você tá ali com aquela dor o tempo inteiro. Qualquer dor, eu sou o tipo de gente que qualquer dorzinha já me incomoda muito, já me desconcentra. Então, inclusive pessoas que precisam trabalhar com uma certa força física, isso deve ser muito pior, né, doutor? Isso é muito complicado. Até porque, você mesmo disse, qualquer dorzinha lhe mobiliza. Imagine você sentindo uma dor intensa 3 a 6 meses, a 1 ano, a 2 meses. E ainda mais quando você passou por um procedimento onde você achava que o procedimento ia ser curativo, né? Onde você achava que você ia ficar boa depois que passasse por essa cirurgia. Tem todo esse contexto também de você se submeter a um procedimento para melhorar e manter a sua dor. Você que ligou o rádio agora não sabe com quem a gente está conversando, é com o Dr. Vitor Baraúna, a Clínica de Terapia da Dor, nossa parceira aqui no programa. Dr. Vitor, o tipo de procedimento cirúrgico pode interferir no surgimento dessa dor crônica? Sim, quanto maior a manipulação, quanto maior o tempo cirúrgico, isso tudo leva a uma maior predisposição para que essa dor ocorra. O paciente que ele é minimamente invasivo, ele tem uma menor predisposição para que essa dor ocorra. Aquelas cirurgias... São as cirurgias feitas por vídeo, laparoscopia, as artroscopias de joelho. Hoje em dia é muito menor se você faz uma artroscopia com o joelho onde você faz 3 furinhos, do que antigamente quando você precisava abrir um joelho inteiro, que você fazia um corte de quase 15 centímetros. Bastante. Né? Então, as cirurgias minimamente invasivas, que precisam manipular menos. As cirurgias, algumas que o médico pode modificar um pouquinho a área de acesso, né? A área de incisão, como a gente chama, uma toracotomia, em vez de fazer por via lateral, fazer por via anterior para poupar o nervo intercostal. Tudo isso leva a um melhor prognóstico dessa dor. Certinho. Agora, a gente tem uma coisa meio que até cultural, diria assim, pode me corrigir se eu estiver errada, que às vezes as pessoas têm algumas cirurgias que já levam um estigma. Cirurgia de tal coisa, de coluna, já que o senhor citou agora há pouco. Cirurgia de coluna não dá certo, você vai ficar com dor pro resto da vida, às vezes é melhor você ficar com a dor que você está sentindo. Algo que eu nunca entendi, porque assim, se tem um procedimento para que você se livre daquela dor, porque depois você vai trocar uma dor por outra? Não é correto achar que toda cirurgia de coluna não dá certo, não. Muitas cirurgias de coluna dão certo, sim. O importante para que uma cirurgia dê certo é a indicação da cirurgia. Quando a cirurgia é bem indicada, quando ela é bem trabalhada pelo especialista, pelo cirurgião que vai fazer a cirurgia, ela vai ter resultados, sim. E uma coisa importante e que vai ajudar muito na prevenção dessa cronificação dessa dor é que o paciente seja bem tratado no pós-operatório. É importante o médico entender, o colega entender e o paciente entender que sim, é esperado que o paciente tenha alguma dor após a cirurgia. Mas essa dor deve passar, essa dor não pode continuar com o paciente em repouso, essa dor não pode continuar quando o paciente respira. Essa dor é uma dor que tem que ter um fim, porque senão você vai levar uma predisposição a essa dor cronificar. É muito importante que se entenda que o controle da dor no pós-operatório imediato é de suma importância para que não haja cronificação, porque o que leva à cronificação é a perpetuação dos estímulos dolorosos. Quanto mais tempo você sente dor, mais chance você tem de cronificar a sua dor. Resumindo de uma forma clara. E quais são os fatores de risco para isso, doutor Vitor? A dor antes da cirurgia, a dor no pós-operatório, operações repetidas, pacientes jovens, pacientes obesos, quando ocorre lesão de nervo na cirurgia, pacientes do sexo feminino e pacientes com comorbidades psiquiátricas, como depressão, como neurose, ansiedade. Tudo isso leva a uma predisposição para esse tipo de dor. Então, é necessário... no caso, o senhor citou uma coisa que me deixou muito curiosa, a questão do nervo. Isso. Como identificar se durante aquela cirurgia foi danificado algum nervo? Como... Ok. Depois da cirurgia, se o paciente mantém queixa de alguma dor em determinada área circunscrita ou circunvizinha ao sítio da cirurgia, né, ao redor da cicatriz, ele deve ser examinado. Se esse paciente apresenta dor a um toque que não leva a dor, né, como se eu passasse o dedo em você e você sentisse dor, que é o que a gente chama de alodínia, ou quando você provoca uma dor leve no paciente, essa dor exacerbada, que é a hiperalgesia, isso mostra que é alteração da sensibilidade do paciente, e isso nos mostra que esse paciente teve alguma lesão de nervo.
Infelizmente, a lesão do nervo nem sempre é uma lesão macroscópica, nem sempre a gente consegue ver o nervo lesado. Às vezes, num corte de pele, você lesa algum receptor e isso pode levar a essa cronificação dessa dor. E aí sim, quando tem essa alteração de sensibilidade, você vai ter uma dor neuropática pós-operatória persistente. Outra questão, outro fator de risco que o senhor citou é para as mulheres. Por que as mulheres têm mais dor crônica pós-cirúrgica? Não existe na literatura ainda o porquê da mulher ter mais dor crônica. Se acredita que tem alterações hormonais, fatores psicológicos envolvidos, mas essa predisposição da mulher em relação à dor crônica não é só na pós-cirúrgica, é em qualquer tipo de dor. Sério, doutor? A gente está entrando agora em maio, mudando um pouquinho de assunto, em maio é o mês da fibromialgia, né? E a mulher tem 7 vezes mais chance de ter síndrome fibromialgica do que o homem, né? Aproveitando também, esse ano é o ano do combate à dor pós-operatória, tá? É o ano que foi feita uma campanha pela Sociedade Brasileira de Dor, junto com a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, que é a IASP, e esse ano é o ano do combate à dor pós-operatória, porque isso vem acarretando uma perda de qualidade de vida muito grande. A má condução, o mau tratamento da dor no pós-operatório do paciente, levando essa dor a cronificar. É isso, quando o senhor traz essa notícia de que é uma mobilização não só nacional, mas mundial, é porque é um problema muito sério. E as pessoas deixam de procurar o médico, ficam muito sofrendo sozinhas. Como é que é? Infelizmente, sim. Para você ter uma ideia, aqui em Salvador, pelo trabalho que a gente já tem, a gente tem uma clínica sedimentada aqui, que é a Clínica de Terapia da Dor, mas fora daqui e no âmbito geral, às vezes o paciente chega para a gente com mais de 5 anos de dor. Normalmente ele fica tentando outras terapias, mantendo o contato com o cirurgião, fazendo reabilitação, mas dificilmente ele procura um especialista em dor. Quando ele procura já é um tempo muito mais tarde, o que dificulta muito mais o tratamento. O ideal seria que esse paciente que foi operado e não conseguiu melhorar, procurasse logo um especialista em dor. Ainda é para muita gente uma especialidade nova, doutor Vitor, falar em uma pessoa que trate só de dor? Ainda para muita gente é considerado novo. A Clínica de Terapia da Dor já existe há 12 anos e o nosso diretor técnico já trabalha com dor há 25 anos, é um dos pioneiros na Bahia. Né? Então, já existe há muito tempo em Salvador a clínica de dor. Ainda é desconhecida, o volume ainda é muito pequeno, mas a gente tem feito campanhas para que isso melhore e o paciente tenha maior acesso a esse serviço, porque é um serviço que traz uma melhora da qualidade de vida importante para o paciente. Importantíssimo, porque eu fico imaginando você ficar sentindo uma dor o tempo inteiro e às vezes tem aquela coisa também. Aí vai para diversos especialistas, porque aquela dor não está relacionada a uma especialidade específica. Seria isso? Isso. E não se sabe... O paciente fica tirando para todos os lados até conseguir chegar em algum lugar onde ele seja acolhido, seja entendido, porque a primeira reação é a sua dor é psicológica, isso aí não tem porquê, sua cirurgia foi um sucesso, você ficou bem, né? O que tinha que ser consertado, o que tinha que ser resolvido, foi resolvido na cirurgia. E muitas vezes ninguém entende porque essa dor se perpetua. Mas a dor se perpetua, leva uma qualidade de vida ruim, leva um sofrimento, e até o paciente achar um lugar onde ele seja acolhido e entendido, ele sofre muito nesse percurso. Imagino. Simone está na linha 2 para fazer uma pergunta para o senhor, doutor Vitor. Boa tarde, Simone, tudo bem? Tudo bem, Tarsila. Um beijão a todos, viu? Para você também, que astral legal você ligou para gente. Você tá arrasando, viu? Obrigada. Tarsila, eu gostaria de saber, o doutor que tá, ele é filho do doutor Fernando Baraúna? Sim, sou eu mesmo. Foi quem curou meu ombro. Além de ser um excelente médico, é uma figura, Tarsila. Você entra na sala sentindo dor, mas você não sabe a dor some porque você ri o tempo todo com ele, o pai dele, né? E eu sempre vou ter uma clínica aqui em Itapuã, onde eu me trato com o pai dele, e dizer, né, da emoção quando a gente vê, né, da mesma família, quando eu vi o sobrenome, isso eu vou perguntar. E a gente fica feliz, né, de saber dessa hereditariedade, né? Que bom, obrigado. Pois é, doutor. Eu queria fazer uma pergunta, como a gente identificar se a dor é bom a gente colocar gelo, é bom a gente colocar uma coisa quente, né? Eu sinto muitas dores, né? Eu me tratei do ombro, né? Com seu pai, como eu falei, graças a Deus, me curei. Mas eu senti frio, né? As dores começam, o tempo passa e continua. Então, eu tenho essa dúvida, quando saber que é bom aquecer, quando saber que é bom colocar gelo, o senhor tirava essa dúvida pra gente? Sim,
Tiro sim, porque sua dúvida é muito comum. Nos perguntam muito isso no consultório. O que é melhor, doutor? Eu faço calor ou eu boto gelo nas minhas costas? O que eu posso lhe dizer é que fisiologicamente o efeito é o mesmo, tá? Então depende da adaptação aos pacientes. Tem muitos pacientes, principalmente o paciente que tem uma dor mais por artrose, que tem uma maior dificuldade, que ele não tem uma adaptação boa ao frio. Então, nesses casos, eu sempre indico que coloque calor. Mas fisiologicamente o efeito é o mesmo. Prontinho. E, pelo jeito, a conduta do pai e do filho é bem semelhante, porque eu tenho recebido algumas mensagens aqui para o senhor, doutor Vitor. Neuza Tavares diz: doutor Vitor, minha salvação nas minhas dores. Melhorei muito depois do atendimento dele. Médico excelente, humano, atencioso, diz que o senhor é o cara. Obrigado, Ana Neuza. Tem outra mensagem aqui de Jamile Cerqueira, diz que também que é sua paciente lá na CTD. Para quem não sabe o que é CTD, é Clínica de Terapia da Dor, que é nossa parceira aqui no Metrópole Saúde. E tem uma mensagem aqui da nossa ouvinte Cláudia. Ela diz o seguinte: sofro com dor há pelo menos 25 anos. Primeiro enxaqueca, que hoje já consigo lidar com as crises. Tenho artrose e condroplatia. No joelho fiz fisioterapia. Fui indicada a utilizar não posso falar o nome, né, doutor? Um certo medicamento é um contraprotetor que é a base de glicosamina e condroitina. Pronto. O que não consegui em razão do estômago, estraga com anti-inflamatório por causa da enxaqueca. Então, ela diz o seguinte: agora sofro também com dor nas articulações das mãos e dos pés. Tenho sofrido muito e estou sem assistência médica. A clínica de dor pelo SUS, tenho 43 anos e temo pelo meu futuro. Boa tarde, Cláudia. Eu acho que o que está precisando é realmente ser avaliada por um especialista em dor. Existe sim um serviço de dor pelo SUS, ele fica no Hospital das Clínicas, no Ambulatório Magalhães Neto, no primeiro andar. Ele funciona todas as terças-feiras à tarde. O grupo que participa dele de médicos é o mesmo grupo lá da clínica, certo? Então eu acho que você está precisando ser melhor avaliada. Seu quadro parece um quadro típico de uma outra patologia, então é muito importante que você seja avaliada e tratada corretamente. Tem outra pergunta aqui, doutor, de um ouvinte. Ela não se identifica. Ela diz o seguinte: em janeiro tive uma lesão split no tornozelo por conta de uma queda. Não fiz a físio, só usei medicamentos para dor. Hoje ainda sinto fortes dores quando fico em pé por um tempo prolongado. Qual tratamento poderia fazer na clínica? Ela não se identifica, né? Não, eu acho que ela está escrevendo aqui. A gente precisa reavaliar você, porque pelo tempo que você teve essa queda e fez essa lesão split, seu maior problema hoje é a consequência dessa lesão, que normalmente é o aumento do desgaste dessa articulação. A gente consegue sim melhorar muito essas dores na clínica, a gente tem diversas coisas que a gente pode fazer, mas infelizmente tudo passa primeiro por uma avaliação. Seria interessante você procurar a clínica para a gente poder avaliar você e tratar você corretamente. E Regina diz o seguinte: tenho artrose e vivo constantemente com dor. Por favor, onde posso tratar? Por aqui em Itapuã, que ela mora. Dona Regina, em Itapuã, infelizmente eu não conheço nenhum serviço especializado em dor. A gente tem uma unidade no Salvador Trade Center, na Tancredo Neves, e outra em Ondina, que está à disposição da senhora. Mas existe tratamento sim para artrose com excelentes resultados. E Cida diz o seguinte: fez uma cirurgia no ombro na clínica da dor com o senhor, que é um anjo e que ficou boa. Que bom que ela ficou boa. Ela provavelmente deve ter feito alguns tratamentos comigo, com acupuntura e bloqueio, e ela realmente melhorou. Eu consigo ver a foto pelo WhatsApp, consigo identificar a paciente, isso é bom. Realmente ela teve uma melhora muito boa, não precisou operar. Daqui a pouquinho vamos começar a falar exatamente sobre isso. Onde entra a acupuntura, onde entram os tratamentos de bloqueio, já. Antes disso, a gente tem Madalena na linha 2, Oi, Madalena, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tarsila, boa tarde, doutor. Boa tarde, Madalena. Eu sentia muita dormência, sinto a dormência no dedinho da mão direita, na palma da mão, assim, a metade em direção do dedinho. E fui submetida a uma cirurgia de descompressão do nervo ulnar. Tem 9 meses e até hoje eu sinto dor. A dormência não melhorou. Agora, além de sentir dormência no dedo, sinto também dormência no cotovelo. E estou com uma dor insuportável no cotovelo. Depois da cirurgia, piorei 100%. Madalena, infelizmente, provavelmente você tinha sim uma lesão no nervo ulnar, que foi tratada de forma correta, como eu falei. O problema não é a cirurgia, é que você caiu naquela fase que eu falei dos fatores predisponentes. A senhora é mulher,
né? E a senhora já tinha uma dor prévia que provavelmente não vinha sendo tão bem tratada. Hoje você tem 2 problemas. Você continua com o problema do nervo NA e agora você tem uma dor neuropática pós-operatória, provavelmente por causa da incisão, da cirurgia, que precisa ser tratada. Tem tratamento sim, a gente consegue melhorar essa dor, procura a gente que a gente avalia e aí pode estar dando algum encaminhamento para a senhora. E Abençoado pergunta o seguinte, doutor, estou com a dor no ombro há 20 dias, porém ao deitar ela fica mais intensa. Poderia me orientar qual o procedimento para erradicar a mesma? Você tem diversos procedimentos, tudo depende da intensidade da dor, da limitação que você está. Pelo que você me parece, você está com uma dor muito forte e eu acho que nesses casos você teria indicação sim de passar por um tratamento com bloqueio, já que a gente consegue muitas vezes aliviar essa dor de forma instantânea. Doutor Vitor, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento com bloqueio? Sim. Para que a gente entenda o que é exatamente o tratamento com bloqueio. Tá. Os bloqueios anestésicos, eles são tratamentos onde a gente, através da injeção de anestésico em determinados pontos do corpo, a gente reduz ou consegue cessar a transmissão do sítio da dor até o cérebro. Se o seu cérebro não reconhece a sua dor, você não sente dor. Então é por isso que até não é bloqueio. A gente bloqueia a passagem do estímulo doloroso. Nada mais do que isso. Tá? Interessante. Isso é feito em diversos casos. Um exemplo, um paciente que está com muita dor e não consegue fazer uma reabilitação, que é o caso desse paciente que perguntou. Muitas vezes é um paciente que precisa reabilitar esse ombro, fazer alguma fisioterapia, mas ele tem uma dor tão intensa que ele não consegue. Então é um paciente elegível com indicação de fazer um bloqueio. Porque a gente consegue fazer com que esse paciente fique sem dor e ele consegue fazer a reabilitação com a fisioterapia. Ai, que ótimo, doutor. Quando bem indicado, é excelente. Como tudo em medicina. Agora, quais os casos mais indicados? Tem algum caso que o senhor não orienta de forma alguma? Não existe contraindicação absoluta para realizar bloqueio, tá? Sim. E a depender do tipo de bloqueio, você tem diversas posições que você pode fazer, diversas localizações no corpo. Existem também os bloqueios sistêmicos, que são através de medicações colocadas por via venosa, né? Onde a gente consegue uma melhora muito importante do processo inflamatório, que é interessantíssimo para se fazer com pacientes fibromiálgicos, com pacientes de cefaleia, tanto cefaleia como enxaqueca. Então, a gente tem diversas técnicas hoje que são apropriadas para tratar esses tipos de dores persistentes e agudas também. A enxaqueca é uma das mais recorrentes, né, doutor, que vira e mexe. Quando a gente faz programa aqui só sobre enxaqueca, meu Deus, eu fico sentida, porque não dá conta de tantas ligações, tantas mensagens, muita gente reclamando. A dor de cabeça é uma dor prevalente. Um dos grandes problemas da enxaqueca é o mau diagnóstico. É por isso que muito paciente não melhora. Porque há o diagnóstico de enxaqueca, quando na verdade o paciente tem um outro tipo de cefaleia, de dor de cabeça, né? As pessoas associam a enxaqueca à intensidade. Dores fortes são chamadas de enxaqueca. Dores que não passam muitas vezes com um único comprimido são chamadas de enxaqueca. E não é. Existem critérios para você classificar uma dor de cabeça em enxaqueca. Esses critérios são definidos internacionalmente pela Sociedade Internacional de Cefaleia. E se você consegue dar o diagnóstico correto, você consegue tratar de uma forma correta. Muitas vezes é um paciente que tem uma cefaleia crônica diária por abuso de medicação, uma cefaleia crônica diária tensional, e o tratamento é completamente diferente do que o tratamento apenas medicamentoso para enxaqueca. Ótimo. Doutor Vitor, infelizmente chegou a hora do nosso intervalo comercial. O papo tá ótimo, mas daqui a pouquinho a gente volta. E você que está escutando a gente, não sabe com quem eu estou conversando, é com o doutor Vitor Baraúna. Ele é acupunturista, especialista em clínica de tratamento da dor, da Clínica de Terapia da Dor, aqui nossa parceira do programa. Agora a gente vai para o nosso Giro de Saúde com Jéssica Galvão, intervalo comercial, e daqui a pouquinho a gente volta. Giro de Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia, 10 anos, excelência e referência. Olá, Tarsila, muito boa tarde a todos. O Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia informou que os profissionais da área decidiram pela adesão à greve geral na próxima sexta-feira. Em assembleia realizada na noite de ontem, os médicos pontuaram de forma unânime que o Congresso Nacional não tem legitimidade para reformar a legislação. Também no giro de hoje, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos estudam o efeito do canabidiol no controle da ansiedade em pessoas com Parkinson e buscam idosos que queiram participar do levantamento. Estudos anteriores apontaram para o efeito neuroprotetor da substância extraída da maconha, com melhora na qualidade de vida, sono e sintomas de depressão dos idosos. O que o grupo pretende agora é analisar o impacto dela no controle da ansiedade e checar o quanto esse efeito pode reduzir os tremores que acometem os pacientes. E uma última informação:
A Secretaria Estadual de Saúde está investigando 2 óbitos de bebês com síndrome congênita do Zika neste ano. O período analisado corresponde a 1º de janeiro a 11 de abril. O boletim repassado hoje pela pasta ainda traz um novo caso confirmado de uma criança que nasceu com a malformação. Ao todo, foram notificados 64 casos neste ano. Desses, 11 já foram descartados e outros 50 ainda estão em investigação. Jéssica Galvão para o Metrópole Saúde. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole.